Uma boa noite a todos, boa noite a nossos irmãos que nos acompanham pela internet. E antes de tudo, nós costumamos agradecer. É uma festa para o nosso coração poder vir numa casa como essa, uma casa de luz e de trabalho. Antes de tudo, muito obrigado a todos. Para esse tema, meus irmãos, a presença feminina na vida de Jesus, nós costumamos dizer que recebemos da espiritualidade, porque, não me permita um relato pessoal, ao término do Evangelho no Lar, a minha filha mais velha, Natália, está com 15 anos, levantou o dedinho, pediu para falar e disse: papai, por que foi que Jesus não convidou nenhuma mulher para ser um dos seus apóstolos? E eu respirei fundo, pedi a ajuda da espiritualidade para responder e disse: minha filha, ele não precisou chamá-las. Elas estiveram sempre com ele. Uma mulher o carregou no ventre, certamente o amamentou. Uma mulher a ensinou a andar, a falar. E na hora extrema, minha filha, na maior dificuldade, as mulheres estiveram ao lado dele. E depois disso eu pensei, certamente, que a doutrina espírita nos traz à luz para conhecermos essas grandes figuras femininas que estiveram ao lado de Jesus. E fomos buscar, meus irmãos, na psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, no livro Contos e Apólogos, também de Chico Xavier, as histórias dessas mulheres, das que estiveram com o Mestre, que caminharam com ele, que testemunharam as maiores das apresentações de amor junto a Jesus. E começamos com Joana de Cusa, a esposa de Cusa à época de Jesus. Cusa, o homem que cuidava das finanças de Herodes Antipas. Essa mulher que todo o movimento espírita conhece hoje, a guia espiritual de Divaldo Franco, todos nós a conhecemos como Joana de Ângeles. À época de Jesus, Joana, esposa de Cusa. É relatado na psicografia de Chico Xavier que Joana era uma mulher de verdadeira fé, que estava sempre junto ao Mestre em suas pregações, mas que vivia grandes dificuldades no seu lar. O seu coração evoluído, brilhante, voltado para aquela nova fé, sofria demais, porque o seu marido ainda era um homem muito rústico. E Joana percebia que Cusa, seu marido, envolvido nos negócios da terra, quando estava diante dos judeus, dizia que adorava a Torá. Quando estava junto dos romanos, dizia que amava e adorava os deuses romanos. E ele questionava demais a fé de Joana, não a compreendia, não a queria com aquelas pessoas estranhas junto a Jesus. Vivendo todas essas dificuldades, Joana decide ir até o Mestre. Ela vai até Jesus, senta-se diante do nosso Senhor e relata a Ele tudo o que vive em seu lar, que o seu marido não reconhece a sua fé, que tem muitas dificuldades da compreensão mútua na sua casa, por conta desses comportamentos que Cusa tem por costume fazer. E Jesus a observa com todo carinho e diz a ela: Joana, só existe uma fé, só existe um Deus. Muitas das religiões professadas hoje no mundo são tão somente comportamentos exteriores. Muitas das religiões são tão somente construções de pedra. Eu venho trazer a verdadeira fé no coração dos homens. Alegra-te, Joana, alegra-te, porque Deus já te considerou importante para o verdadeiro trabalho. O teu marido não te compreende hoje, te compreenderá um dia. É ríspido, é inconsciente, um dia despertará para o bem. Retorna, Joana, e faz do teu casamento a tua luta diária em favor do Evangelho. Compreende que aquele que está contigo não está ao acaso.
E continua o relato na psicografia de Chico Xavier, porque Joana questiona ao mestre e diz: Senhor, eu tenho tantas dificuldades de compreendê-lo, tenho tantas dificuldades com ele. Eu não deveria lutar, Senhor, para impor a tua fé, para impor a ele os conhecimentos que tu traz ao mundo. Eu não estaria assim reformando o meu marido para os céus e para o teu reino? E Jesus a esclarece: Joana, quem está em mais condições para auxiliar? Quem já atingiu a margem segura do Evangelho ou quem se afoga no materialismo e nas loucuras da vida? És tu que estás mais preparada. Tu tens a condição de ajudá-lo. Vê o teu marido como um filho do coração. Volta para casa, Joana. Nós não podemos esperar colher uvas dos espinheiros, mas nós podemos tratar o solo para que o Evangelho floresça. E Joana de Ângeles, com aquelas palavras, sentiu o seu coração um conforto imenso. Agradeceu ao Senhor pelas orientações que foi recebido e voltou para o seu lar. E tentou ver naquele homem difícil todas as pequenas apresentações que poderiam ser feitas para que despertasse ali o Evangelho do Senhor. Tentou, no silêncio e no trabalho diário, despertar aquele coração para o bem. Os anos se passaram e é relatado que com este trabalho, com esta resignação, ela cresceu muito na fé. O tempo trouxe a Joana um filhinho que veio a dobrar-lhe as dificuldades. E ela segue adiante, construindo no seu lar um ponto de luz e tentando instruir aquelas criaturas que estavam junto a ela. Os anos se passam e Cusa, seu marido, com as perseguições dos que negociam, com as perseguições políticas, cai em grande desespero econômico, se vê mais do que falido, revoltado, com um coração cheio de ideias de vingança. Ele não era mais o intendente de Herodes Antipas, se via totalmente desacreditado. E sem ter no seu coração as bases do Evangelho, as quais ele não permitiu florescer, desencarnou, relatando-se numa noite de tortuosa escuridão. Joana conheceu de perto as maiores dificuldades. O dinheiro era muito pouco, era necessário trabalhar para que o seu filho não tivesse que passar por necessidades. E ela se volta ao trabalho com suas próprias mãos. A sua fé é robusta. Ela vai fazer os serviços manuais, vai cuidar do filho de outras mães. E as suas antigas amigas dizem que aquilo não é trabalho para ela. Afinal de contas, ela era da mais alta sociedade naquela região. E ela explica que Jesus calejou suas mãos na carpintaria e que ela, em seus trabalhos subalternos, estava tão somente seguindo os caminhos que ele seguiu, que não se envergonhava, muito ao contrário, que ficava feliz em ter este testemunho. São passados os anos, Joana agora cuida das crianças de outras mães, é uma servidora, uma humilde serva de famílias romanas. Mas no ano 68, depois de Cristo, as perseguições aos cristãos estavam terríveis, violentas. E nós vamos ver Joana dando o maior de todos os seus testemunhos. É relatado que ela está amarrada a um tronco e diante dela amarrado também o seu filho. Aos pés dos dois, lenha embebida em resina inflamável. A multidão grita, comemora aquela festa terrível. Um dos carrascos se aproxima
e inicia as flagelações. Joana olha para o céu e não diz uma só queixa. E o carrasco diz a ela: abjura, nega este teu Jesus. Joana se mantém em silêncio. Vendo que aquela mulher não reagia, ele volta-se até o filho de Joana e o chicoteia. E o seu filho, em lágrimas, diz a ela: abjura, minha mãe, nega a Jesus, abjura por mim, que sou teu filho. E pela primeira vez, Joana chora abundantemente. As palavras do seu filho são como uma espada que lhe transpassam o coração. Ela entra em um retrocesso maravilhoso, lembra-se do início de sua existência, lembra-se do seu casamento, dos momentos felizes, dos momentos tristes, lembra-se da chegada daquele filhinho e lembra-se de Maria de Nazaré. Lembra-se que Maria, ao pé da cruz, viu seu filho Jesus ser morto e se resignou. Lembra-se ainda do próprio Jesus e das conversas que teve com ele quando ele a convidava a ser fiel a Deus. E tomada por uma energia celeste, Joana de Ângeles, à época Joana de Cusa, olha nos olhos do seu filho e diz: cala-te, meu filho, cala-te, saibamos sofrer. Jesus era puro e não desdenhou o sofrimento. Saibamos viver a hora dolorosa, porque nenhum sofrimento na terra será maior do que as compensações que virão nos céus. E ouvindo aquilo, os carrascos iniciam a queima daquelas lenhas. O fogo rapidamente sobe e começa a envolver o corpo de Joana. Suas forças vão se esvaindo, e um deles, com um semblante acelvajado, diz a ela: e esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E com as últimas forças que tinha, Joana olha para aquele homem e diz: não apenas a morrer, mas também a amar-te. E nesse instante, Joana de Cusa sente em seus ombros o toque de uma mão amiga. Era Jesus, que diz a ela: tem bom ânimo, Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. São figuras femininas que testemunharam o amor junto do Cristo, que foram valentes até o último instante, que silenciosamente foram gigantes da fé, que talvez por alguns equívocos históricos passaram despercebidas, mas que essa doutrina maravilhosa nos mostra o quanto são grandes. A doçura feminina, meus irmãos, vai ser o instrumento de modificar este planeta para chegarmos à regeneração. Não somos nós que dizemos isso, é o próprio Jesus, porque segue no livro Boa Nova o relato do que o mestre vinha na barca com Simão Pedro. E Simão trazia um semblante carregado, muito sério, preocupado. E ao encostar às margens do Tiberíades, Jesus o diz: o que tu tens, Simão? O que te incomodas? E Pedro diz ao mestre: Senhor, em todo tempo, a nossa lei manda que nós lapidemos as mulheres equivocadas. E Jesus, já sabendo o que se passava na cabeça daquele apóstolo, diz: Pedro, a grande maioria das vezes não são as mulheres que pervertem sua vida, são os homens que as pervertem e as abandonam. E Pedro diz: Senhor, por todo o tempo os nossos legisladores determinaram rigorosos castigos às que caem,
as pervertidas, Senhor. Me preocupo com Ti, porque Tu as recebes. Nas Tuas pregações, Tu deixa que elas se aproximem, Senhor. Aquelas mulheres de vida equivocada, me preocupo com Ti. E Jesus o diz: Pedro, não se preocupa comigo. Tudo que eu faço é a vontade do meu Pai. Não se preocupa comigo, Pedro. É necessário repensarmos, porque eis que a mulher no mundo caminha semeando o amor, iluminando com seus sentimentos as construções humanas. E por muitas vezes, não são reconhecidas. Trabalham em silêncio como o nosso Pai trabalha também em silêncio, sem ser reconhecido pelos homens. Por muitas vezes, Pedro, elas testemunham a maior de todas a fé, todas. São elas as missionárias, que não são tidas como realmente deveriam ser. E Pedro se impressiona com aqueles ensinamentos. Observa o mestre e começa a despertar para aquela nova luz. Começa a despertar para aquelas novas leis. E Jesus continua instruindo e diz: Pedro, nós não podemos culpar a fonte pura pelo animal que lhe polui as águas. E se a lei manda lapidar as equivocadas, a mesma lei manda que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. E eu venho trazer essa lei com o amor mais puro da terra. É necessário que amemos, uns por sua ignorância e outros pelo seu sofrimento. E o mestre diz, taxativamente: e a mulher, Pedro, é sempre sofredora, enquanto o homem, covarde. E Pedro se choca com aquele ensinamento mais forte, se impressiona e diz: Senhor, Tu tens a verdade celeste. Estás dizendo que a mulher é superior ao homem na caminhada da terra? E Jesus o esclarece: Pedro, os dois são iguais perante Deus e caminharão juntos para que exista um eterno respeito mútuo. Mas nós não podemos esquecer que à mulher foi dado o dom da vida. E que, com mais avançadas sentimentalmente, por muitas vezes, o próprio Deus toma os seus corações para nos trazer suas mensagens. E Pedro se impressiona demais. Eram novas verdades, novas posições. E diz: tens razão, Senhor, tens razão. E Jesus continua: e elas serão chamadas, Pedro, a testemunhar o Evangelho nos momentos mais importantes da existência humana. Porque hoje os homens guardam o nome dos generais, dos filósofos, mas por trás destas criaturas existem verdadeiras heroínas, as suas mães, que trazem por muitas vezes os corações dilacerados e que não são reconhecidas. E Pedro vai, com aquele novo ensinamento, modificar a sua visão do feminino. Jesus foi o primeiro a exaltar as mulheres, a mostrar o quanto elas eram importantes, a mostrar a importância do trabalho delas na implementação do Evangelho. E nós podemos nos questionar: mas então quer dizer que todas as mulheres que passaram na vida do nosso Senhor eram criaturas evoluídas? Todas sabiam amar plenamente? Não. Algumas ainda não tinham descoberto o potencial que traziam no coração, mas o Mestre não as condenou. Muito pelo contrário, ele as amou ainda mais, orientando-as, mostrando-lhes o caminho.
porque o Senhor caminhava próximo ao templo de Jerusalém. E é relatado que uma mulher jovem e bela, ao ver aquele nazareno, se impressionou demais. Lhe chamou muita atenção os seus olhos, os seus cabelos ao vento, a simpatia que ele irradiava. E ela, ajeitando a sua túnica, aproximou-se do mestre. E chegando diante dele, o abordou: Nazareno, tenho felicidade ao teu dispor. Vem comigo na minha loja de perfumes. E apontou para uma região com muitas árvores, com muitas flores, um local acolhedor. Todos me buscam. Viajantes cansados vêm até mim, porque na minha primavera juvenil eles encontram o prazer, que é a coroa da vida. Vem comigo, Nazareno, e verás que os meus braços são mais macios do que os lírios das montanhas, e os meus lábios são mais doces do que as romãs. Descansará os teus pés em água de nardo, te darei leito macio, vinho capitoso. Vem e vê. Tenho à minha disposição nos meus jardins músicos treinados em palácios ilustres. Vem comigo, Nazareno, tu virás. E Jesus olha para aquela mulher e mantém o silêncio. E ela continua: Nazareno, vi em teus olhos um estranho fulgor e procedo assim por amar-te. Responde-me, vem comigo, tu virás. E o mestre olha para aquela mulher e diz: agora não, depois, no entanto, quem sabe? E aquela mulher se sente magoada em seu orgulho, diz a ele alguns impropérios, dá as costas, vai embora. Jesus segue adiante. E passados 2 anos daquele instante, o mestre está no tanque de Betsaida, levantando os caídos, curando os aleijados, e uma senhora vem até ele suplicar ajuda para uma criatura que estava em imenso sofrimento. E o mestre prontamente a acompanha. E chega com aquela mulher em uma casa muito pobre, um barraco. E lá dentro, uma figura gemendo de dor, coberta de chagas, leprosa. E quando o mestre entra naquele lugar, aquela mulher doente o reconhece. Era a vendedora de perfumes. E diz: Nazareno, tu demoraste demais, porque só agora tu vieste, agora eu não tenho mais nada. Agora eu sou toda chaga, agora nada posso te oferecer. E o nosso mestre a abraça e diz àquela mulher: vem a mim, tu que sofres, porque no reino do meu Pai nunca se extingue a esperança. E ela diz: agora eu te conheço, tu és o profeta Nazareno, o que cura, o que levanta os caídos. O que tu queres comigo, que sou toda podridão? E Jesus, lembrando o primeiro diálogo, diz a ela: reconheço no teu olhar uma chama diferente e ajo assim porque te amo. Ensinando àquela mulher o verdadeiro amor, o amor fraternal, convidando-a a despertar, mesmo no momento final, para o bem, para a consciência plena.
O Mestre trouxe ao mundo novas ideias, e nessas novas ideias, uma luz que se espalha até hoje. Novos conhecimentos que nos fazem muito bem, ensinamentos que modificaram corações, que trouxeram ao mundo grandes conversões, que estão relatadas no Novo Testamento, na psicografia espírita. Grandes mudanças de vida. Pessoas que tinham toda uma caminhada equivocada e que, ao ter contato com Ele, despertaram para o que era correto. Nós não podemos deixar de falar sobre Maria Madalena. No livro Boa Nova, é relatado que Maria Madalena vivia em sua vila entregue a prazeres inconfessáveis. E aquilo lhe trazia um certo poder, porque ela tinha uma condição financeira melhor, tinha contato com romanos, escravizava a sua beleza feminina muitos homens. Só que um dia, Maria Madalena ouviu Jesus e se impressionou, porque aquele novo pregador permitia que todos se aproximassem. Mulheres de vida equivocada como a dela eram bem-vindas. E ele falava de um pai que era todo amor, que convidava as criaturas a despertar, que não fazia diferenciação entre os indivíduos. As palavras de Jesus ecoavam na cabeça de Maria Madalena, e tudo aquilo que ela tinha construído já não tinha mais graça. Os enfeites romanos de sua casa eram tristes. As músicas voluptuosas já não tinham eco no seu coração. Ela chorou a noite inteira, refletindo sobre o que tinha ouvido do Senhor. E diante de grande conflito, Maria Madalena decidiu ir até Jesus. Levava o seu coração com muito medo, preocupada, como ele iria recebê-la? Afinal de contas, os que eram de sua região a tinham como uma mulher equivocada, que merecia o apedrejamento. As pessoas não a respeitavam mais. Como ela seria recebida? Mas ela foi. Uma barca é vista levando aquela mulher, e ela vai até a humilde casinha de Simão Pedro. Entra naquela casa e Jesus a recebe com um sorriso paternal. Ela se impressiona demais. Senta-se diante do Mestre e diz: Senhor, eu ouvi as tuas palavras. Tu sabes de tudo, Senhor. Eu sou uma filha do pecado. Tenho amado muito, mas tenho sede de amor. Gostaria de te seguir, Mestre. Estou disposta a abrir mão de tudo para ser uma das tuas ovelhas. Mas queria te perguntar, será que Deus me aceitaria? E Jesus sorri para aquela mulher e diz: como não, minha filha? Como não? Acreditas que algum filho do nosso Pai estaria eternamente condenado ao pecado? Alegra-te, Maria, porque o sol do Evangelho acendeu em tua vida. Alegra-te, porque despertaste para o bem. E ela escuta aquelas palavras com emoção profunda, feliz de poder falar com Ele, de ser recebida, porque os homens, quando a tinham contato, os que se diziam religiosos a condenavam, e os levianos a convidavam a quedas maiores. Ela se sentia feliz com aquele contato, com aquela nova chance. E ela diz: Senhor, eu tenho no meu coração a sede do amor verdadeiro. Diz-me o que devo fazer. E Jesus diz: tua sede é real. Todas as fontes foram viciadas. É necessário caminhar por uma porta muito estreita. É necessário amar muito, sem esperar nada em troca.
É necessário aprender a imolar-se, Maria. Segue adiante e ama. Eis o teu remédio. E ela, feliz de ouvir tudo aquilo, questiona o Senhor: então, amar é saber imolar-se, é saber sofrer. E Jesus a diz: observai as mães, Maria, observai as mães do mundo, que entregam o seu amor completamente e por muitas vezes não são reconhecidas. Observai como elas agem, trazendo os jardins desta terra, que os homens muitas vezes enchem de lama e de sangue, e elas silenciosamente os reconstroem. Observai as mães. E Maria Madalena chora copiosamente e diz: desgraçada de mim, Senhor, desgraçada de mim que não posso ser mãe. E o nosso mestre a esclarece: Maria, e quem é maior aos olhos do Pai? A mãe que cuida tão somente dos filhos de sua carne, ou a mãe que também cuida dos filhos de outras mães? Aquilo fez despertar em Maria Madalena um verdadeiro sol de amor. Ela entendeu o convite, viu que poderia ser a mãe dos necessitados, das mulheres que como ela caíam em grande abismo, e disse a ele: doravante, Senhor, eu serei a mãe dos sofredores, serei a mãe dos doentes, modificarei minha vida, irei amar muito para ser uma das tuas servidoras. E naquele instante Pedro passa naquele aposento e a fulmina com o olhar. E ela, entendendo o olhar de reprovação daquele apóstolo, questiona Jesus: Senhor, mas quando tu fores embora, o que será de nós? E o mestre também entendeu o que estava acontecendo, o medo que ela estava sentindo, e diz: certamente que eu irei. E para os demais, cada um deverá pegar sua cruz e passar pela porta estreita. Não tenha medo, Maria, não tenha medo, segue e ama. E aquela mulher sai dali e modifica sua existência. Ela começa a servir aos mais necessitados. Ela volta a sua vida a Jesus, abandona todos os equívocos que tinha cometido, a pobreza lhe bate à porta. Não faltaram convites para novas quedas, ela resiste de forma honrada. E depois que se passam alguns anos, depois que o mestre é assassinado naquela cruz, que ela tem o prazer de ser a primeira a vê-lo, eis que os apóstolos começam a se dispersar para várias regiões para pregar a boa nova. E quando restavam apenas 2, Maria Madalena pediu para ir com eles. Ela tinha medo da solidão. Pediu para que fosse junto aos seus amigos pregar a boa nova, mas eles não a aceitaram. Tinham medo, não confiavam no seu coração, lembravam do seu passado. E ela, muito triste, lembrou-se de Jesus e se resignou. Seguiu adiante, servindo só. Mas um dia, uma grande alegria estava por chegar. Chega naquela região um grupo de leprosos. Queriam saber sobre Jesus Nazareno, vinham de uma região distante, não sabiam da morte do Mestre. Todas as portas se batem, se fecham, para aqueles homens que eram a escória da humanidade. Ninguém queria falar com eles, mas Maria Madalena foi até lá. E diante daqueles homens, se vendo sozinha, ela se sentiu livre para falar sobre Jesus. E os reuniu à sombra de árvores e falou sobre o Mestre, sobre a boa nova, sobre o amor que ele trouxe ao mundo.
explicou àquelas criaturas doentes que os céus esperavam com benesses. Ela viu aqueles rostos deformados sorrirem, e os que choravam de desespero agora choravam de esperança. Ela encontrou sua família. Mas rapidamente as autoridades daquela cidade determinaram a expulsão daquele grupo. Ninguém queria leprosos por perto. Vão embora e passem por longe, para que isso não nos atinja. Maria Madalena foi com eles. Ela já se sentia a mãe de todos eles. E eles viajaram a pé, em caminho de Jerusalém, dormiam ao relento, mas agora carregavam no coração uma nova alegria, novas esperanças. Ao chegar à entrada de Jerusalém, foram encaminhados até o Vale dos Leprosos. Um verdadeiro depósito humano, onde as pessoas iam lá para esperar a morte. Sem nenhuma assistência, o mais distante possível dos saudáveis. Maria Madalena entra com eles, cheia de alegria e de fé, e vai viver naquele local, e todas as tardes ela prega a boa nova, fala para a sua nova família. Aqueles homens e mulheres emocionados se aproximam dela, beijam sua túnica, ela se lembra do amor de Jesus e os abraça, os beija, e não demorou muito para que manchas violáceas, as manchas da lepra, aparecessem em sua pele. E eis que ela se sentiu feliz, porque ela sabia que agora passava pela porta estreita. Continuou servindo aquelas criaturas que não tinham mais ninguém por eles, falando sobre Jesus, levando novas esperanças aos que não tinham mais nada na terra. Passam-se os anos e ela percebe que está próximo o fim da sua caminhada terrestre. Ela percebe que se aproxima a morte. E Maria Madalena tem no seu coração a vontade de ir até a cidade de Éfeso, porque lá viviam criaturas do seu mais próximo sentimento. Lá vivia Maria de Nazaré, João, o evangelista, tantos outros amigos. Ela relata a sua família espiritual no Vale dos Leprosos, que irá fazer essa viagem. Eles se despedem muito emocionados. Alguns dão as poucas esmolas para ela, para que ela possa seguir. E ela vai. A viagem é a pé, no caminho precisa esmolar, escuta muitas humilhações. Utilizando de suas últimas forças, Maria Madalena caminha em direção a Éfeso. E quando chega próximo àquela cidade, já avista os casarios, eis que o seu corpo não suporta mais. E ela é desacordada. Uma família de cristãos que viviam no subúrbio a levam até uma tenda humilde e ficam cuidando de Maria Madalena por alguns dias. Ela recebe a visita das criaturas do seu coração, mas era chegado o momento de partir. Com um corpo em chagas, doente, passando por dores atrozes, Maria Madalena desperta no plano espiritual, com um espírito leve, brilhante. Ela sabe que passou pela porta estreita e vai acima das palmeiras. E quando chega ao Tiberíades, vê se aproximar uma grande luz. Era Jesus, mais belo do que nunca. Aproxima-se dela e diz: Maria, vem comigo. Passaste a porta estreita, amaste muito, soubeste se imolar. São os grandes testemunhos, as vidas entregues ao Senhor, as grandes lutas, os grandes exemplos, uma única existência e uma mudança absoluta de comportamento.
E para falar, meus irmãos, sobre as mulheres que estiveram com Jesus, nós não poderíamos terminar sem falar sobre Maria de Nazaré, a mãe do nosso Senhor e a nossa mãe, aquela que ilumina a terra com seu manto bendito, que nos acompanha nos nossos maiores sofrimentos, que cuida dos nossos irmãos que caíram no suicídio, a mãe dos céus. É relatado no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, que o vulto agoniado de Maria estava ao pé daquela cruz. E vendo seu filho naqueles tormentos inenarráveis, lágrimas abundantes caíam de seus olhos. E ela, em retrospectiva, lembrava da visita do anjo, da chegada de Jesus naquela manjedoura, do seu Jesus menino, caminhando e fazendo bem às pessoas, ainda criança. Lembrava-se do trabalho do seu filho, levantando os aleijados, devolvendo a visão aos cegos. Lembrava-se que seu filho era todo amor. E questionava-se que pena era aquela, que tipo de castigo era aquele. Em dado momento, vendo toda aquela cena da crucificação, uma mão amiga toca o ombro de Maria de Nazaré. Era João, o evangelista, o mais jovem dos apóstolos. Entre todos, o único que não fugiu. Os dois se abraçam e dividem aquela dor. Olham para Jesus como que suplicando um último olhar, últimas palavras. E o nosso Mestre Senhor, utilizando de suas últimas forças, vira o rosto para sua mãe. E Maria diz: meu filho, por que tudo isso? E Jesus de Nazaré diz a ela: mãe, eis aí o teu filho. E olhando para João, o evangelista, diz: filho, eis aí a tua mãe. Entregando a João e a toda a humanidade a maternidade de Maria de Nazaré, nos ensinando desde aquele momento que as ligações afetuosas vão muito além das ligações sanguíneas. Eles choram copiosamente, veem a cabeça divina tombar naquela cruz, aguardam que o Mestre seja retirado daquele lugar. A vida de Maria se torna uma eterna saudade do seu filho. As luzes que ele trouxe ao mundo estão no coração de sua mãe. Ela não esqueceu um só momento. Passado o tempo, quando os apóstolos começam a se dispersar, Maria vai viver na cidade de Bataneia, onde existiam parentes seus mais próximos. E lá ela começa a trabalhar servindo ao próximo, ajudando os necessitados. Os anos vão passando em grandes saudades. E passado algum tempo, João, o evangelista, mais uma vez ele lhe bate a porta. E diz que não veio antes, porque não tinha nada para oferecê-la, nem um humilde choupana, mas que agora novos cristãos doaram para ele uma humilde casinha na cidade de Éfeso, na zona rural, em cima de um monte, com vista para o mar. E convida Maria para ir com ele, para que eles sejam mãe e filho. Ela alegremente aceita o convite e segue com João para aquela cidade. João conta a ela todos os detalhes do trabalho na cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, os projetos. Eles conversam sobre o que passaram junto de Jesus, as lembranças maravilhosas. E naquela humilde casinha que eles começam a morar, se constrói a maior oficina de luz que este mundo já viu. Porque rapidamente as pessoas souberam que a mãe do Senhor estava lá.
E as criaturas começaram a ir até lá, ouvi-la, pedir-lhe ajuda. É relatado que no fim da tarde, ela, João e os demais se reuniam e falavam sobre Jesus. Imaginemos, meus irmãos, à luz daquele momento, daquela conversa. Um dia, ela, atendendo a um leproso, alivia suas chagas. E aquele homem diz: Tu és a nossa mãe, a mãe do nosso Senhor. És a nossa mãe santíssima. Tamanha era a verdade que até hoje nós a chamamos assim. Maria atendia os sofredores, caravanas e caravanas, porque João estava muito ocupado na cidade, na igreja de Éfeso. A maior parte do tempo ela estava só, recebendo aquelas pessoas. Um deles chega para ela e diz: Mãe, a minha vida é toda sofrimento. Tudo que eu faço cai por terra. Não sei se vale a pena seguir assim. E ela docemente diz: Meu filho, tudo passa. Só o reino de Deus é grande o bastante para nunca passar de nossas vidas. Tudo passa. Com muita tristeza, Maria fica sabendo da perseguição aos que amam seu filho, das discussões entre os seguidores do seu filho. Ela, um fim de tarde, entra em oração sozinha. Pede a Deus que proteja os cristãos que têm sofrido tantas perseguições. Pede ao Senhor que cubra de esperança os que amam seu filho e têm morrido nas fogueiras, nos circos. Em orações profundas, a noite começa a chegar e parecia que as estrelas se aproximavam mais, homenageando a Maria de Nazaré. E em dado momento, suas orações são interrompidas, porque um mendigo a diz: Minha mãe, eu vim te visitar, pedir a tua bênção. E como de costume, como com tantos outros que chegavam lá, ela diz: Entra, meu filho, sede bem-vindo. E aquele mendigo começa a falar sobre as coisas dos céus. Começa a falar sobre a alegria que espera os que serviram a Deus aqui na terra. Aquele mendigo consola o coração de mãe de Maria. E ela se impressiona porque a voz dele tem uma doçura que lhe traz paz. Em dado momento, aquele mendigo diz: Minha mãe, me abraça. Ela olha para as mãos daquele homem e vê as chagas deixadas pelos cravos da cruz. Instintivamente, ela olha para os seus pés e lá estão os buracos. Ela corre até ele, o abraça, toca em sua ferida lateral, deixada pela lança do soldado Longínquos, e diz: Meu filho, as chagas que te fizeram. Ela quer se ajoelhar e beijar os pés do seu Jesus, mas Jesus de Nazaré não a permite. O nosso Senhor e Salvador, o governador espiritual deste planeta, deixa-a de pé e ajoelha-se ele aos pés de sua mãe. Beija suas mãos e diz: Sou eu, mãe. Eu vim te buscar. É da vontade do meu Pai que tu seja a rainha dos anjos. E naquele instante, o corpo carnal de Maria de Nazaré é desacordado. No dia posterior, mensageiros vão até Éfeso avisar a João que a mãe dos céus estava desacordada. Eles vêm e a velam por algum tempo, mas o desenlace acontece. Aquela que era o amor chega ao plano espiritual. E ao chegar não vê para o seu filho prontamente,
porque certamente ele a esperava nos reinos de luz, mas ao redor dela, multidões de espíritos eleitos entoam hinos de louvor a Maria de Nazaré. Ela demonstra a vontade de, mais uma vez, ver os humildes lugares que o seu filho pregou a boa nova, e tão somente demonstrando sua vontade, aquela multidão a segue. Toda a caravana passa pelo Tiberíades, pela humilde casa de Pedro, e é chegada a hora de ascender aos mais altos céus, mas ela diz ter mais uma vontade. Diz que muitos dos que amam seu filho têm sofrido as perseguições do mundo e que querem ir até eles. A caravana vai até Roma e, chegando lá, vê aquela cidade soberba, cheia de pedrarias, de mármores, com criaturas muito ricas, carregadas por escravos misérrimos. Mas eles não se atêm na admiração da cidade, eles vão até os calabouços. E chegando aos calabouços do Esquilino, centenas de cristãos esperam para morrer. Maria de Nazaré vai de um a um, orando junto com eles. E antes de ir embora, pede aos céus a inspiração, para que possa deixar, junto com aquelas criaturas, a esperança. Inspirada pelos mais altos céus, ela se aproxima de uma jovem cristã e diz: canta, minha filha, canta. Façamos dos sofrimentos na terra os nossos tesouros nos céus. E aquela menina, tomada por uma energia que não reconheceu, entoa um hino de louvor a Jesus e de agradecimento pelas lutas. E toda Roma se espanta, porque os cristãos morrem cantando, louvando ao Pai, inspirados por Maria de Nazaré. Eis que a Mãe dos Céus foi uma das principais figuras para que o nosso Senhor implantasse, como vem implantando, o seu Evangelho na terra. Eis que as figuras femininas, e que nós possamos lembrar das que estiveram em nossas vidas, nossas mães, irmãs, amigas, filhas, têm muito que nos ensinar. É necessário aprendermos com os corações que já atingiram a doçura, o entendimento das coisas celestes. É necessário que todos nós tenhamos os olhos voltados para compreender melhor o quanto foi importante a presença feminina na vida de Jesus. E pela noite de hoje, por todo o amor que se movimentou nessa casa, eu gostaria de agradecer de coração. Que o Senhor seja conosco e que Maria de Nazaré envolva cada coração aqui representado. Que o manto da Mãe dos Céus envolva todos os lares aqui representados. E que o amor dela chegue e tome conta de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meus irmãos.